Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Já aprendemos a esperar em Deus? Sermão número 764, pregado na manhã de domingo, 4 de agosto de 1867, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, Inglaterra. Todos os dias do meu tempo designado esperarei, até que chegue a minha mudança. Jó 14, 14. Jó quase foi levado ao desespero pelo terrível tormento de suas dores corporais, pelos comentários exasperantes de seus amigos e pela sugestão cortante de sua esposa. Não é de admirar que ele tenha ficado um tanto impaciente. Nunca as palavras de reclamação foram mais desculpáveis do que no triste caso de Jó, quando ele exclamou: Oxalá me escondesses na sepultura. Tudo o que poderia tornar a vida suportável foi tirado dele. E todo o mal que poderia tornar a morte desejável veio sobre ele. Mesmo assim, depois que Jó proferiu essas exclamações, ele parece ter ficado meio envergonhado da sua fraqueza e, se cingindo, ele discute consigo mesmo, arrazoando para que sua alma fique mais fria e calma. Jó encara a sua vida, percebe que a sua luta é severa, mas lembra-se que é apenas uma vez e que quando vencer e chegar ao final em vitória, não haverá mais combates. E, portanto, ele se encoraja a suportar suas tristezas presentes e mesmo os males futuros, sejam eles quais forem, e registra esta resolução solene muito mais gloriosa do que a resolução de Alexandre de conquistar o mundo, de conquistar a si mesmo e cumprir com paciência a vontade de Deus. Ele fixou firmemente em seu coração que todos os seus dias designados, até que uma mudança viesse, ele suportaria o decreto divino com constância e resignação. Nenhum de nós pode se dar ao luxo de atirar uma pedra no patriarca por ele suspirar e reclamar, pois não agiríamos tão bem nós mesmos no lugar dele. Às vezes, somos muito parecidos com Jonas. Tornamo-nos covardes e alegremente fugiríamos de nosso trabalho e chamado quando ele se tornasse árduo e não nos rendesse nenhuma honra. Se não procuramos um navio que nos leve a Tarsis, suspiramos por um serafim que nos leve ao céu. Esta imensa Nínive fez a maioria de nós temer em tempos de depressão. Temo que frequentemente hajamos como descendentes diretos daqueles filhos de Efraim que, armados e carregando arcos, voltaram atrás no dia da batalha. Encolhemos como um osso fora da articulação que escorrega sob pressão. Não somos apenas como Jacó, que mancou sobre uma perna, mas às vezes mancamos com as duas pernas. Frequentemente não temos inclinação para o conflito e ansiamos por descansar, clamando: quando acabará o dia? Quando estaremos perfeitamente à vontade? É contra esse espírito que devemos lutar. E para nos ajudar na luta, pareceu-me bom considerar o texto agora diante de nós. E para esse fim que Deus o abençoe, para que sejamos constantes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Todos os dias do meu tempo determinado esperarei, até que chegue a minha mudança. Observe o aspecto sob o qual Jó chama esta vida mortal. Ele a chama de tempo determinado, ou como diz o hebraico, minha guerra. Observe que Jó dá um estilo à nossa vida. Bendito seja Deus, pois este estado atual não é uma eternidade. Embora seus conflitos possam parecer longos, eles devem ter um fim. Estamos no estado finito atualmente, em que todas as dores têm seus fechamentos e conclusões.
Enquanto durar a noite, nós continuaremos, pois ela deve ceder no devido tempo à luz da manhã. O inverno pode se arrastar até o fim, mas a primavera está em seus calcanhares. A maré pode vazar até que nada reste além de léguas de lama, e lamentamos que todo o azul brilhante e profundo desapareça. Mas não é assim. A maré deve fluir novamente, porque Deus assim decretou. Toda a nossa vida é breve, de fato, e comparada com a eternidade, um mero intervalo. Um palmo, um centímetro. Dos cumes da eternidade, esta vida parecerá um mero e breve voo. As dores desta vida mortal parecerão uma mera picada de alfinete para nós quando entrarmos nas alegrias sem fim e transbordantes, e as labutas desta vida serão como brincadeira de criança quando alcançarmos o descanso eterno. Deixe-nos então, meus irmãos, julgar com um julgamento imortal. Não nos deixe pesar nossos problemas na balança mal ajustada desta pobre vida humana, mas vamos usar o ciclo da eternidade. Nascemos para a eternidade e, embora seja verdade que temos que lutar por esta breve hora de labuta e conflito, uma hora com o nosso Deus na glória compensará tudo. Eu considero, disse aquele mestre de aritmética celestial, o apóstolo Paulo, que nunca errou em nenhum dos seus cálculos, que os sofrimentos deste tempo presente, ele diz, não são dignos de serem comparados com a glória que será revelada em nós. A vida mais longa e dolorosa é apenas um breve momento. Sussurre aquela verdade simples de Deus no ouvido do sofredor enlutado. Diga esta alegre verdade ao filho da tristeza, pobre e desprezado. Diga a cada filho do sofrimento, a vida é apenas um momento, não é a eternidade. Ó enlutado, compare suas tristezas atuais com as dores de espíritos perdidos, para os quais não há tempo, que são rejeitados para sempre, que não podem esperar um fim para suas tristezas amargas, mas que veem esta palavra escrita em letras de fogo diante de seus olhos chorosos, para todo sempre, para todo sempre, para todo sempre, para todo sempre. Jó também chama a nossa vida de um tempo determinado. Você sabe quem marcou seus dias. Você não os indicou para si mesmo e, portanto, não pode se arrepender da nomeação. Nem Satanás os apontou, pois as chaves do inferno e da morte não estão penduradas na cintura de Satanás. Como dizem os versos, o braço de um anjo não pode me lançar na sepultura. Milhões de anjos não podem me manter lá. Ao Deus Todo-Poderoso pertencem as questões da morte. Só Ele pode falar a palavra irrevogável e pedir ao Espírito que volte para Ele que o deu. Só Deus pode fazer voar a flecha que encerrará essa existência mortal. Até que Ele coloque a mão no arco, todos os arqueiros da terra e do inferno atirarão em nós em vão. Nossa peregrinação tem início e fim determinados. Na outra empulheta que mede sua existência, as areias que escorrem para o globo inferior foram todas medidas no bulbo superior pela mão divina. Não há grão de areia a menos, nem grão a mais. Você descobrirá que Deus designou com sabedoria exata, com conhecimento profundo e com amor irrepreensível todos os dias e as coisas de sua vida. Lembre-se de que você viverá, mas não sobreviverá aos anos que lhe são atribuídos. Você viverá até o último minuto, e nem a praga, nem a pestilência, nem os perigos de inundação, campo ou batalha podem privá-lo do último segundo que Deus mediu e determinou para você. Mas além do limite que Ele designou, você não deve passar. E embora você tome muito cuidado e chame o médico, você não pode adicionar um segundo de tempo ao seu período determinado. A morte inexorável não demorará, mas cumprirá sua missão prontamente quando o Mestre a enviar e disser, vá. Então, como diz os versos do hino, então para o pó retornarás você sem demora. Isso não deveria nos alegrar? Que a escolha da nossa sorte foi feita pela prudência de um Pai amoroso?
e que os dias e os limites de nossa habitação no mundo não foram deixados aos ventos do acaso ou às ondas da incerteza, mas são todos decretados imutavelmente por nosso Pai que está nos céus? No volume do livro, a história de nossa vida está escrita, no mesmo volume em que os compromissos de aliança do Salvador foram registrados. Você observará também, queridos, que Jó fala muito sabiamente sobre os dias, entre aspas, de nosso tempo designado. É uma coisa prudente deixar de lado o fardo da vida como um todo e aprender a suportá-lo nas parcelas em que a providência o dividiu. Como disse o nosso Senhor, basta a cada dia o seu mal. Vamos viver como a vida vem, ou seja, durante cada dia. Nosso Deus não nos confia tanto quanto um mês de uma vez. Vivemos conforme o tempo passa, um segundo de cada vez. Não é este o método mais sábio de viver do que deixar nossas cabeças perplexas por vivermos um mês ou um ano que está à nossa frente? Você não tem nenhuma promessa para o ano. A palavra de misericórdia diz: conforme os seus dias será a sua força. Você não é obrigado a orar por suprimentos do ano todo, mas o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Disse-me um bom homem outro dia, que tinha muitos problemas, que o suportou virilmente, até onde sei, por esses 15 ou 20 anos, quando perguntei a ele como sua paciência havia resistido. Ah, disse ele, eu disse à minha aflita esposa outro dia, quando o carvão chegou, são necessários vários sujeitos grandes para trazer os sacos. Mas ainda assim, nossa pequena empregada da cozinha, Mary, trouxe todas as toneladas do porão para cima. Mas ela fez isso um pouquinho de cada vez. Ela moveu aquelas toneladas de carvão com a mesma certeza de que sempre faziam os vagões quando os trouxeram. Os vagões carregaram toneladas e ela também, mas ela os moveu aos poucos e com facilidade. Esta é a forma de suportar os problemas da vida, a porção de um dia no tempo. Onda por onda, nossas provações vêm e vamos enfrentá-las uma a uma, e não tentar golpear todas as ondas do oceano de uma vez. Vamos ficar como o bravo velho espartano fez nas Termópilas da época, ele e os 300, lutando naquele pequeno espaço e lutar contra os persas conforme eles avançam, um por um. Assim devemos manter nossas adversidades sob controle e vencê-las à medida que avançam em fila única. Mas não vamos nos aventurar na planície em meio a inúmeras hordas de persas, ou seremos rapidamente engolidos e nossa fé e paciência serão vencidas, como os 300 teriam sido vencidos se enfrentassem os persas na planície. Eu alegremente viverei o dia, trabalharei o dia e sofrerei o dia, até que todos os meus dias acabem e eu veja o ancião de dias, naquela terra onde os dias são perdidos em um dia eterno e a alma nada em mares de alegria para sempre. Não devo deixar de lembrá-lo do hebraico. Esperarei todos os dias da minha guerra. A vida é de fato uma guerra. E assim como um homem se alista em nosso exército por um período de anos, e então seu serviço acaba, se esgota e ele é livre, então todo crente é alistado no serviço da vida para servir a Deus até seu alistamento acabar e dormirmos na morte. Nossa carga e nossa armadura devemos colocar juntos. Irmãos, vocês são soldados alistados quando foram chamados eficazmente e acreditaram em Jesus. Deixe-me lembrá-lo que você é um soldado. Você estará sempre em guerra. Você nunca terá uma licença ou concluirá um tratado de paz com o mundo. Como os velhos cavaleiros que dormiam em suas tendas, você será atacado mesmo em repouso. Não há nenhuma parte da jornada para o céu que esteja protegida do inimigo. Em nenhum momento, nem mesmo o doce descanso do dia do Senhor, em que o clarim possa não soar. Portanto, prepare-se sempre para a batalha. Coloque toda a armadura de Deus, como diz Paulo, e veja a vida como uma batalha contínua. Surpreenda-se quando não precisar lutar. Fique maravilhado quando o mundo estiver em paz com você. Fique surpreso quando suas velhas corrupções não surgirem e atacarem você.
Você deve viajar com as espadas sempre desembainhadas. E também pode jogar fora a bainha, pois nunca precisará dela. Você é um soldado que sempre deve lutar e, à luz da batalha, deve inspecionar toda a sua vida. Tomando esses pensamentos juntos com a visão de Jó sobre a vida mortal, o que fazer então? Ora, amados, é apenas uma vez, como já dissemos. Serviremos a nosso Deus na terra lutando por sua glória apenas uma vez. Cumpramos os compromissos do nosso alistamento com honra. Aquele que entra ao serviço da sua majestade por um período de anos, se for um homem honrado, resolve que agirá dignamente enquanto estiver nas fileiras. Portanto, que seja conosco. Nunca entraremos em outra guerra. Deixe-nos travar a presente guerra gloriosamente. Carregamos uma espada em nossas mãos. Só temos que usá-la em uma grande batalha de vida. E então ela será pendurada na parede para sempre. Usemos bem a nossa arma, para que não tenhamos que largá-la um dia enferrujada e desonrada, como memorial da nossa desgraça. Vamos marchar alegremente para a luta, já que é apenas uma vez. Vamos bancar o verdadeiro soldado e ser como o mais poderoso de Davi, como os valentes de Davi, que não temiam riscos, mas aceitavam probabilidades mortais e ganhavam e se defendiam contra todos os adversários. Vem, amado, temos um tempo determinado e está se esgotando a cada hora. Nos alegremos em vê-lo passar. Nosso capitão o designou. Ele nos ordenou que fôssemos sentinelas ou corrêssemos para a frente da batalha. Já que o tempo está marcado por nosso amado rei, não vamos desonrar sua nomeação, mas em nome daquele que nos deu nossa comissão de viver e lutar, vamos guerrear um bom combate, uma boa guerra, vivendo na mais alta curva de nossa força e a maior força do nosso ser, que flui da graça soberana. E visto que, queridos, é na guerra do Senhor que estamos engajados, somos alistados sob o grande capitão da nossa salvação, que nos conduz a uma vitória certa, não nos deixemos desanimar, não deixemos nossos corações falharem, deixemo-nos ser como homens e sejamos fortes, porque o nosso Deus está conosco e temos o poderoso de Israel como nosso capitão. Glorifiquemos a graça de Deus enquanto temos permissão para permanecer na terra para glorificá-la. Estejamos acima de nossos inimigos enquanto há inimigos para lutarmos. Vamos esculpir a vitória enquanto temos a matéria-prima do conflito para esculpir. Não há batalhas a serem travadas e nem vitórias a serem ganhas no céu. Portanto, agora, nesta vida, vamos resolver no nome e na força de Deus e no Espírito Santo que habita em nós, pela graça de Jesus Cristo, com toda a nossa força e vigor, glorificar a Deus que nos designou para a nossa guerra. Que Deus, o Espírito Santo, nos abençoe ao fazê-lo e seja a nossa força. Todos os dias do meu tempo designado esperarei, até que chegue a minha mudança. A visão de Jó do nosso trabalho enquanto na terra é que devemos esperar. Todos os dias do meu tempo designado vou esperar. A palavra esperar ensina muito e profundamente. Ela contém toda a vida cristã, se entendida em todos os seus vários sentidos. Vamos olhar ou abordar alguns muito brevemente. Em primeiro lugar, a vida cristã deve ser de espera, isto é, libertando-se de todas as coisas terrenas. Muitos viajantes estão entre nós hoje. Eles estão passando de uma cidade para outra, vendo muitos países, mas se eles apenas são viajantes e estão prestes a retornar para suas casas, eles não especulam aqui em Londres nos vários negócios da Lombard Street ou Cheapside. Eles não tentam comprar grandes propriedades e assim fazer ouro e prata. Eles sabem que são apenas estranhos e agem como tais. Eles são passageiros. Eles estão aqui visitando. Eles se interessam pelos assuntos do país em que estão peregrinando, como pode acontecer por aqueles que não são seus cidadãos. Desejam o bem para aqueles entre os quais peregrinam e habitam. Mas isso é tudo, pois eles estão indo para casa. Portanto, eles não pretendem se vincular a nada que possa dificultar
a separação de nossas praias. Eles sabem que estão fugindo e, portanto, vivem como estranhos e peregrinos. Como um beduíno vagando pelo deserto, assim é um cristão, um pássaro de passagem, um viajante em busca de refúgio. Este não é nosso descanso, está poluído, como dizem os versos, pensamento triste se esta fosse a nossa casa. A sabedoria do cristão é se desvencilhar tanto quanto possível das coisas desta vida. Ele será gentil com os cidadãos do país onde é chamado a morar e buscará o seu bem. Ainda assim, se lembrará de que não é como eles. Ele é um estranho entre eles. Ele pode ter que comprar e vender neste mundo, mas isso é apenas uma questão de conveniência transitória. Ele não compra nem vende por toda a eternidade, pois ele, entre aspas, comprou a verdade e não a vende. Ele recebeu Deus como seu tesouro e seu coração e seu tesouro também enviou adiante. Do outro lado do rio, todas as suas alegrias e todos os seus tesouros podem ser encontrados, não aqui. Aqui ele considera as suas alegrias terrenas como coisas que lhe foram emprestadas, confortos emprestados. Se seus filhos morrerem, ele não se surpreenderá. Ele sabia que eles não eram imortais. Se seus amigos são levados, ele não fica surpreso. Ele entendeu que eles nasceram de mulheres e, portanto, morreriam como os outros. Se sua riqueza toma para si asas, ele não se maravilha. Ele sabia que era um pássaro de passagem e não se espanta quando, como as andorinhas, voam para outro lugar. Ele aprendeu há muito tempo que o mundo se baseia na areia e, portanto, quando ela se move abaixo dele, ele entende que este é o estado normal das coisas. Ele não fica surpreso, mas sim se maravilha de que o mundo não é todo pânico e confusão todo o tempo, já que é tão inconsistente. Assim como Sansão abalou o templo filisteu, a palavra do Senhor, na hora da condenação final, colocará toda a natureza em uma ruína comum. E vão é aquele que se gaba de suas posses, onde tudo está esperando para ser destruído. Irmãos, vocês estão fazendo isso? Receio que alguns de vocês, cristãos professos, estejam vivendo como se este fosse o seu descanso. Você não deseja ir para casa, não é? O ninho está muito confortável. Você o cobriu com penas quentes. Você tem tudo o que seu coração poderia desejar. Aqui você ficaria feliz por muito tempo, ou quem sabe, para sempre. Ah, bem, que este mundanismo seja expulso de você e que você seja tomado pela saudade de casa, aquela doce doença que todo verdadeiro patriota deveria ter, um desejo insaciável por sua querida pátria. Você nunca ouviu falar dos soldados suíços do exército francês que adoeciam ao ouvir a música das canções que os lembravam das suas montanhas nativas, com seus chalés e camponeses, e a canção do cowboy? Mal eles poderiam descansar na ensolarada França, quando seus corações estavam entre as colinas escarpadas de Helvétia. Não existem doces canções de Sião que o façam lembrar daquela terra abençoada, onde nossos melhores amigos, nossa parentela habita, onde Deus, nosso Salvador, está lá para ser contemplado em sua glória infinita. Se formos verdadeiros cidadãos da Nova Jerusalém, devemos ansiar por esse belo país, a casa dos eleitos. Como diz o verso do hino: ah, então meu espírito desmaia para alcançar a terra que eu amo, a brilhante herança dos santos, Jerusalém acima. É seu dever, cristão, e seu privilégio liberar as coisas da terra e dizer com Jó: todos os dias do meu tempo designado esperarei, como um mero mordomo, até que chegue a minha mudança. O segundo significado do texto, entretanto, é este: devemos esperar para ir embora, esperando diariamente e de hora em hora sermos convocados por nosso Senhor. O estado adequado e saudável de um cristão é antecipar a hora de sua partida o mais breve possível. Tenho observado uma grande prontidão para partir em muitos santos moribundos, mas a mesma prontidão deve caracterizar os santos saudáveis também.
Nosso querido amigo, Sr. James Smith, de quem alguns de vocês se lembram pregando a palavra aqui na Park Street e depois em Caterham, quando vi, um pouco antes da sua partida, descreveu-se assim: vocês viram um passageiro que foi à estação, tirou sua passagem, trouxe toda a sua bagagem, tudo embalado, amarrado, encaminhado, e você o viu sentado com a passagem na mão, esperando o trem chegar. Essa, disse ele, é exatamente a minha condição. Estou pronto para ir assim que meu Pai Celestial quiser vir para mim. E não é assim que devemos sempre viver, esperando a vinda do Senhor, quer estejamos doentes ou plenamente saudáveis? O Sr. Whitefield costumava dizer sobre sua ordem e regularidade bem conhecidas: gosto de ir para a cama sentindo que, se eu morresse esta noite, não haveria nenhum par de luvas fora do seu devido lugar. Nenhum cristão deve viver sem ter seu testamento feito e seus bens colocados em condições adequadas para o caso de morrer repentinamente. Essa dica pode ser útil para alguns de vocês que se esqueceram de colocar a casa de vocês em ordem. Nenhum cristão deveria viver esperando viver outro dia. Você não pode contar com 1 hora a mais. Você deveria estar tão pronto que, se você saísse deste tabernáculo e caísse morto sobre os degraus, não haveria qualquer perturbação em seus negócios, porque você está igualmente pronto para a vida ou para a morte. Uma de nossas queridas irmãs, esta semana, estava caminhando pela Paternoster Hall. Suas amigas enlutadas estão sentadas aqui, mas não tem motivo para lamentar. Um desmaio repentino apoderou-se dela. Foi levada a uma loja e lhe foi oferecida água, mas ela não podia beber. Não, ela já bebia da água do rio da vida que flui do trono de Deus e do Cordeiro. Em um momento, ela fechou os olhos para as tristezas da terra e os abriu para as alegrias do céu. Quando visitamos os túmulos daqueles que morreram em Cristo, não devemos chorar por eles, ou, se choramos, deve ser com o pesar de ainda não termos sido admitidos à mesma recompensa. Morrer diariamente, entre aspas, é um negócio dos cristãos. É muito sábio falar sobre nossas últimas horas para nos familiarizarmos com o túmulo. Nossos veneráveis antepassados tinham o estranho e esquisito hábito de colocar na penteadeira um crânio com memento mori, ou uma caveira real, ou então um ornamento moldado na forma dela, para lembrá-los do seu fim. No entanto, até onde posso deduzir, eles eram homens e mulheres felizes, ainda mais porque se familiarizaram com a morte. Um puritano genuíno, talvez, nunca viveu um dia sem considerar o tempo em que ele tiraria as vestes de barro e entraria no descanso. E essas eram as pessoas mais felizes e santas que esse mundo já viu. Ao passo que essa geração, a nossa geração impensada, que bane a ideia de morrer, é miserável e deprimida com todas as suas pretensões vazias de alegria. Eu exorto vocês, irmãos e irmãs, esperem. Espere sempre pelo toque da trombeta. Vive esperando que o Senhor venha e te tire deste estado mortal, esperando que o comboio de anjos te leve para a cidade dos bem-aventurados, na terra do além. E não é tudo. Esperar significa perseverar com paciência. Somos colocados neste mundo por um determinado período de sofrimento e, com sagrada paciência, devemos permanecer firmes ao calor da fornalha. A vida de muitos cristãos é um longo martírio. Eles devem suportá-lo com paciência. Aqui está a paciência dos santos, a palavra diz. Muitos crentes vão de uma doença a outra, de uma perda a outra, mas aqui eles cumprem o desígnio de sua vida. Se através da graça abundante eles aprenderem a suportar suas aflições sem murmurar e a esperar o tempo determinado sem reclamar, experimentando em Cristo alegria indizível e cheia de glória. Servir também é outro tipo de espera. O Senhor Jesus nos dá instruções claras sobre o serviço na parábola registrada no capítulo 17 de Lucas. Mas qual de vós, tendo um servo que ara ou apacenta o gado, logo direis, quando ele vier do campo, vai sentar-se para jantar, e não lhe dirá antes, prepara-me para a ceia, cinja-se e sirva-me, até que tenha comido e bebido, e depois você deve comer e beber.
Neste mundo, devemos esperar no Senhor Jesus, cumprindo suas tarefas, cuidando de seus filhos, alimentando seus cordeiros, lutando contra seus inimigos, consertando as paredes de sua vinha, as cercas de sua vinha, fazendo tudo e qualquer coisa que Ele queira nos dar ou nos ordenar. E observe você, isso deve ser acompanhado com perseverança, pois Jó diz: todos os dias do meu tempo designado esperarei. Ele não seria um servo às vezes, e então voltaria para casa ocioso em outras épocas, como se o seu período de serviço tivesse terminado. Todo santo deve dizer: esperarei em ti, meu Deus, enquanto eu viver. E enquanto eu tiver fôlego para respirar, será gasto para ti. Enquanto eu tiver vida para passar aqui embaixo, vou gastá-la e ser gasto em seu serviço. Este deve ser o espírito do cristão todos os seus dias, até o seu último dia. Esperando quieto, como um santo homem de Deus fez entre os índios americanos, que, quando estava morrendo, foi observado que ensinava um pobre índio a ler suas cartas e disse: que misericórdia! Agora estou posto além da pregação, que eu posso ensinar esta pobre criança a ler suas cartas. Deus ainda tem algo para eu fazer. E minha oração é que eu não viva uma hora depois de não poder fazer nada para Cristo. Que possamos estar nesse estado de coração. Além disso, para encerrar esse aspecto da vida cristã, devemos desejar ser chamados para casa. Nenhum cristão deve desejar deixar o campo de batalha até que a vitória seja ganha, nem deixar o campo até que o arado tenha subido ao promontório pela última vez. Mas ainda pode desejar estar em casa e deve desejá-lo por causa do amor que ele tem pelo seu Senhor. Eu não posso te entender se você não canta esse hino às vezes. Meu coração está com ele em seu trono e mal posso tolerar atrasos. A cada momento ouvir a voz dizendo: levante-se e venha embora. Você ama seu marido, esposa, se realmente não deseja vê-los? Você ama sua casa, criança, se não deseja quando a escola termina e você pode voltar para casa? É um mundo cansado, embora nosso Senhor o torne suportável pelos doces vislumbres que temos dele através do telescópio da fé, quando ele joga as cortinas de lado e se mostra para nós. No entanto, esses doces momentos apenas nos fazem desejar mais. Eu digo a você que a comida celestial na terra é uma coisa que causa mais fome, faz você desejar suprimentos novos. Você não pode bebericar das águas da graça divina na terra sem desejar deitar-se à beira da fonte e beber a sua plenitude na glória. Você já teve problemas cardíacos por causa do céu? Você já sentiu as cordas que ligam você a Cristo puxando as cordas do seu coração para atraí-lo para mais perto? Ai, sim, você deve sentir isso. E se você está misturando esses anseios de estar com Cristo, essas expectativas de partir, com a perseverança paciente da vontade divina, você atingiu a verdadeira ideia da vida de Jó. A ideia de vida que Jó quer transmitir para nós. Que você não apenas tenha a ideia, mas a execute na prática. Que todos os crentes o façam para o louvor e glória da graça divina. Todos os dias do meu tempo designado esperarei, até que chegue a minha mudança. Aqui vemos a estimativa do futuro de Jó. É expresso nesta palavra: até que chegue a minha mudança. Ele se refere às duas grandes mudanças que ele vê em um relance. A mudança da morte quando nós nos afastarmos deste invólucro mortal, e a mudança da ressurreição quando colocarmos nossas vestes imperecíveis. Então estaremos cingidos com eterna alegria. Amado, observe-se que, em certo sentido, a morte e a ressurreição não são uma mudança para o cristão, não são uma mudança em sua identidade. O mesmo homem que mora aqui viverá para sempre. O mesmo santo que serve a Deus na terra despertará a imagem de Cristo para servi-lo dia e noite em seu templo. E essa identidade existirá não só no que diz respeito à alma, mas ao corpo. Meus olhos o verão e não outro. Esses mesmos olhos que choraram pelo pecado verão o Rei em sua formosura. E estas mãos que aqui serviram ao Senhor
o abraçarão em sua glória. Não pense que a morte destruirá a identidade do corpo ressurreto. Será tão igual como a flor desabrochada é igual à semente da qual cresceu. Haverá um grande desenvolvimento, mas ainda será o mesmo. É semeado um corpo natural e o mesmo é ressuscitado um corpo espiritual. Também não haverá para o regenerado nenhuma mudança quanto à sua vitalidade. Somos vivificados agora pela vida de Cristo, que é a mesma vida que nos vivificará no céu. A semente incorruptível que vive e permanece para sempre. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Ele a tem agora, a mesma vida que viverá no céu, onde será mais desenvolvida, mais gloriosa, mas ainda a mesma. Não haverá diferença no objetivo do cristão na vida quando ele chegar ao céu. Ele vive para servir a Deus aqui. Ele viverá para o mesmo fim e terá como objetivo lá esse mesmo. Aqui a santidade é o seu deleite, será o seu deleite lá. A sua ocupação não mudará tão pouco. Ele serviu a seu mestre como um servo que o espera durante seus dias na terra. Ele será levado para servi-lo dia e noite em seu templo. E o cristão não experimentará uma mudança muito grande em relação aos seus companheiros. Aqui na terra, os excelentes da terra são todo o seu deleite. Cristo Jesus, seu irmão mais velho, permanece com ele. O Espírito Santo, o Consolador, reside nele. Ele comunga com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. O fato é que céu e terra para o cristão são a mesma casa. Apenas uma é o andar de baixo e a outra é o andar de cima. Um andar é tão baixo e perto do solo que às vezes a água da angústia corre para ele, e as janelas dos quartos abaixo são tão escuras que apenas um pequeno grau de luz do céu entra nelas, e a visão é reduzida. Mas os outros cômodos do andar de cima têm uma bela vista e o sol sempre brilha através de suas janelas. E eles são mobiliados com uma habilidade incomparável, mas ainda é a mesma casa. O céu é, portanto, apenas uma ligeira mudança em alguns aspectos, mas é uma mudança, e veremos isso prontamente. Para o cristão, será uma mudança de lugar. Ele estará longe do materialismo sombrio e grosseiro desta terra contaminada e marcada pelo pecado, onde crescem espinhos e abrolhos, e chegará ao lugar onde os habitantes não mais dirão: estou doente. O paraíso de Deus, onde as flores nunca murcham. Ele vai mudar de bairro. Ele está aborrecido aqui com a conversa ímpia dos ímpios. Ele frequentemente descobre que seus vizinhos são como os homens de Sodoma, extremamente vis, mas os anjos serão concidadãos com ele, e ele se comunicará com os espíritos dos justos aperfeiçoados. Nenhum discurso vai incomodar seus ouvidos, nenhum pecado se apresentará a ele para desgostar sua mente. Ele não será um estranho em terra estranha, mas um filho em casa, uma criança em casa. Também haverá uma grande mudança em suas circunstâncias externas. Nenhum suor precisará ser enxugado de sua testa, nenhuma lágrima de seus olhos. Não há sinos fúnebres a serem ouvidos no céu, nenhuma sepultura aberta para ser preenchida com mortos. Não há cemitérios lá. No céu não há pobreza nem desprezo do homem orgulhoso, nem saltos pesados do opressor, nem marca de fogo do perseguidor. Mas lá os ímpios cessam a sua perturbação e aflição, e lá os cansados repousam. Especialmente será uma mudança para o cristão quanto ao que estará dentro dele. Nenhum corpo desta morte para atrapalhá-lo, nenhuma enfermidade que o incomode, nenhum pensamento errante para perturbar sua devoção, nenhum pássaro para descer sobre o sacrifício precisando ser expulso. Assim como o corpo estará livre da corrupção que engendra a morte, assim também a alma estará livre da corrupção que engendra luta contra a nova lei que está nos membros do crente. Ele estará perfeitamente livre do pecado. Haverá essa mudança também, que ele será libertado daquele cão do inferno que uma vez uivou em seus ouvidos. Como o mundo estará longe e não poderá tentar, então Satanás estará longe e não poderá molestar.
De fato, será uma mudança de maneira especial para alguns. Você já visitou o hospital e sentou-se ao lado da pobre mulher cristã que está deitada naquela cama há meses, com a audição quase apagada, a visão falhando, mal consegue respirar, palpitações no coração, a vida uma agonia prolongada? Oh, que mudança da cama do abatimento para o trono de Deus! Que diferença entre aquele hospital com seus sons de doença e tristeza e a Nova Jerusalém lá longe e o grito daqueles que triunfam, a canção daqueles que festejam. Que fuga do leito moribundo para a glória viva, dos olhos vidrados e da estrutura em ruínas e do suor da morte para a glória que sobressai e as harpas dos anjos e as canções dos glorificados. Que mudança também para alguns dos pobres, para alguns de vocês, filhos da penúria que estão aqui nesta manhã, daquele trabalho árduo que mal conhece uma pausa, daqueles dedos cansados e da agulha, e aquele coração palpitante, daquele sono que quase não dá descanso, porque a labuta começa tão cedo que parece invadir e prejudicar o próprio sono. Que troca daquele lugar nu, daquela casa sem mobília, daquela xícara que, longe de transbordar, você acha difícil de encher, de todas as várias dores e infortúnios de que a penúria é herdeira, até a riqueza e a felicidade do paraíso. Que mudança para você, para as mansões dos abençoados e as coroas da imortalidade e a companhia dos príncipes do sangue real com quem você habitará para sempre. E que mudança novamente para os perseguidos. Eu sei como as palavras raivosas de um pai partem seu coração e como as observações cruéis de um marido a entristecem, mas você logo escapará de tudo. A zombaria do companheiro de trabalho às vezes lembra a zombaria cruel sobre a qual você já leu na história da igreja. Que mudança para você estar em uma doce companhia onde os amigos irão torcer e te alegrar. Meus irmãos, que salto deve ter sido para os mártires, imediatamente de suas estacas para seus tronos. Que mudança para os homens que apodreciam nas masmorras até o musgo crescer em suas pálpebras, para a beleza imortal da mais bela das belezas imagináveis, no meio das coisas mais brilhantes que o sol ao meio-dia. Que mudança! Muito bem, bom patriarca. Você usou o termo, pois é a maior de todas as mudanças. Se você precisar de um comentário sobre a palavra mudança, abra o capítulo 15 da primeira epístola aos Coríntios e leia. Nós lemos em sua audiência agora há pouco. Você verá que tudo o que precisa ser mudado será mudado. Tudo o que deve ser mudado para tornar o crente perfeitamente abençoado será transformado e transfigurado pelo Mestre. Se você deseja um vislumbre do que seremos no céu, lembre-se do rosto de Moisés quando ele brilhou de forma que ele o cobriu com um véu. Lembre-se do rosto de Estevão quando eles olharam para ele e viram que parecia ser um rosto de um anjo. Lembre-se de nosso Senhor transfigurado, até que o brilho do seu rosto ficou mais forte do que o sol ao meio-dia. Aqueles foram apenas vislumbres transitórios da glória beatífica que em breve cercará cada um dos benditos do Senhor. Meus irmãos, talvez para vocês seja uma mudança repentina. No domingo passado, nossa irmã sentou-se aqui. Neste domingo, ela se senta lá no céu. Outros também foram esta semana ao seu lar. Suponho que, semana após semana, cerca de 2 nesta grande congregação partem, quase tão regularmente quanto eu venho a este púlpito. É como se de repente derretessem, e outro, e desaparece. Mas bendito o pensamento se, quando você desaparecer, brilhar para sempre no céu. Bem, deixe a mudança vir de repente. Há muito o que se invejar na morte súbita. Eu nunca consegui entender por que foi colocado na velha ladainha da morte súbita, bom Deus, livra-nos. Ó irmãos, que Deus nos envie morte súbita enquanto estejamos apenas preparados, pois então perderemos a dor da doença na quebra gradual da estrutura. Deve ser desejável um favor privilegiado que Deus concede apenas a alguns dos seus amados peculiares. Uma coisa pela qual orar, não contra. Bem, pode ser repentino.
Há uma coisa sobre isso, no entanto, que se estamos em Cristo, deixe que aconteça de repente. Estamos totalmente preparados todo o tempo, porque você está completo nele, diz o apóstolo. Quem crê tem a vida eterna. Quem vive e crê em mim nunca morrerá. A morte perdeu todo o seu terror para vocês que estão em Cristo. E há um pensamento muito doce em minha mente. Embora seja uma mudança, é a última mudança. Glória a Deus, não haverá mais disso. Uma vez transformado à semelhança de Cristo, e não haverá mais mudanças, mas a imortalidade para sempre. Como diz o hino, para sempre com o Senhor, queremos logo adicionar, amém, que assim seja. Ó vocês que não têm esperança em Jesus, a morte deve ser algo sombrio para vocês. Apaga a sua vela e o deixa para sempre no escuro. Mas você que tem uma boa esperança, através da graça divina, e construiu sua casa sobre a rocha, você pode alegremente aguardar o fim dos seus dias designados, esperando até que sua mudança chegue, como diz Jó, bendizendo a Deus que ela virá no tempo designado, no tempo certo. E quando chegar, será uma mudança para melhor para você em todos os aspectos. Uma mudança que nunca será seguida por outra mudança. Uma mudança que o tornará semelhante ao seu Senhor para todo sempre. Todos os dias do meu tempo designado esperarei, até que chegue a minha mudança. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz, darei minha paz. Acalmar tuas águas e falar ao coração. Tome meu fardo, te darei a paz. Venha a mim, venha a mim, venha a mim. A minha graça te chama, a minha graça te salva. Venha a mim se triste estás, minha alegria terás.
tu.